Sabe aquele momento em que você sente o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Pois então, foi exatamente assim que me senti quando Gabriel, o filho único do empresário Marcelo Andrade, apontou o dedo na minha direção no meio do jantar de gala e disse, alto o suficiente para todos os 50 convidados ouvirem. Sinto muito, a faxineira não é bem-vinda aqui. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo nas têmporas. Eu estava ali, com meu uniforme impecável que eu mesma havia passado naquela manhã, segurando uma bandeja de cristal com taças de champanhe, e de repente me vi transformada em algo invisível, descartável, apenas a faxineira. As palavras ecoaram pelo salão decorado com lustres de cristal importado, flores que custavam mais do que meu salário mensal e olhares que me atravessavam como se eu fosse transparente. Eu só abaixei a cabeça, porque era isso que mulheres como eu aprendiam a fazer. Abaixar a cabeça, engolir o orgulho, aceitar. Mas o que nenhum deles imaginava, especialmente Gabriel com seu sorriso prepotente e seu terno de 15 mil reais, era que 1 hora depois tudo ia mudar. Porque quando a doutora Helena Campos, a advogada da família Andrade, leu o contrato que eu limpava em silêncio todos os dias na mesa do escritório, ela empalideceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Suas mãos tremeram ao segurar aqueles papéis. Ela encarou Gabriel com olhos arregalados de puro horror e gritou com uma voz que saiu rouca de desespero: "Você não podia ter feito isso com ela!" E foi nesse momento que eu entendi que minha vida, e principalmente a vida de Gabriel, nunca mais seriam as mesmas. Meu nome é Cristina Santo, 52 anos, cabelos grisalhos que eu insisto em prender num coque apertado, mãos calejadas de tanto esfregar, limpar, polir. Trabalhei na mansão dos Andrade por 7 anos. 7 anos acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar antes das 7, quando o Sr. Marcelo descia para o café. 7 anos conhecendo cada cômodo daquela casa melhor do que os próprios donos. Eu sabia qual tábua do assoalho do 2º andar rangia. Sabia que a Sra. Beatriz gostava dos lençóis com exatos 3 gotas de lavanda. Sabia que o Sr. Marcelo escondia chocolates importados na gaveta debaixo do escritório. Eu sabia tudo. E eles não sabiam nada sobre mim. Para eles, eu era só mais uma peça da mobília. Uma peça que limpava as outras peças. No começo, não era assim. Quando fui contratada, o Sr. Marcelo foi educado, distante, mas respeitoso. A Sra. Beatriz mal olhava para mim, mas também não me destratava. Eu aceitei o trabalho porque precisava desesperadamente. Minha filha Júlia tinha acabado de entrar na universidade. Meu ex-marido não pagava pensão há 3 anos e eu tinha contas se acumulando como aquelas pilhas de roupa suja que eu lavava na mansão. R$ 800 por semana, cash, sem registro. Eu sabia que era errado, sabia que estava sendo explorada, mas R$ 800 eram R$ 800. E na minha realidade, isso significava comida na mesa e a esperança de que minha filha teria um futuro melhor que o meu. Gabriel tinha 23 anos quando comecei a trabalhar lá. Acabara de voltar de uma temporada estudando administração em Miami, bancada integralmente pelo pai, é claro. Ele era bonito, isso eu não podia negar. Cabelo castanho sempre penteado para trás com gel importado, olhos claros, corpo malhado em academias de luxo. Mas a beleza dele era daquele tipo frio, sem alma. Nos primeiros meses, ele mal notava minha existência. Eu era sombra, eco, vento. Passava por mim nos corredores sem um bom dia. Deixava toalhas molhadas no chão do banheiro, copos sujos espalhados pelo quarto. Eu recolhia tudo em silêncio, como era meu trabalho. A primeira vez que ele realmente falou comigo, uns 4 meses depois que comecei, foi para reclamar. Eu estava limpando a sala de estar, aquele ambiente enorme com pé direito duplo, quando ele desceu as escadas falando alto no celular. Interrompeu a ligação bruscamente e olhou para mim com uma expressão de nojo. "Você usou produto com cheiro de limão nos móveis da minha suíte?" A voz dele era dura, acusatória. Eu confirmei que sim, era o produto que a Sra. Beatriz havia comprado. "Pois eu detesto cheiro de limão. Me dá dor de cabeça. Use outra coisa ou não limpe." E virou as costas, voltando para a ligação como se eu fosse um inseto irritante que ele precisava espantar. Meu rosto queimou. Não de vergonha, mas de uma raiva surda que eu engoli junto com minha dignidade. As coisas foram piorando aos poucos, como uma fruta apodrecendo de dentro para fora.
Gabriel começou a trazer amigos para a mansão, sempre que os pais viajavam a negócios ou para a casa de praia em Angra. Festas que viravam as madrugadas, música alta, bebida derramada nos tapetes persas que custavam uma fortuna, restos de comida grudados no mármore da cozinha. E adivinha quem limpava tudo no dia seguinte? Muitas vezes eu chegava e encontrava a casa destruída. Garrafas vazias, cinzas de cigarro em lugares impossíveis, manchas que eu preferia não investigar a origem. E ele nunca pedia desculpas, nunca agradecia, apenas esperava que tudo estivesse perfeito quando ele acordasse lá pelas 2 da tarde. Um dia, lembro como se fosse ontem, era uma segunda-feira de julho. Eu estava terminando de organizar a cozinha quando ouvi passos atrás de mim. Era Gabriel, de roupão de seda, cabelo bagunçado, olhos vermelhos de ressaca. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa de suco de laranja que custava R$ 25 e bebeu direto do gargalo. Depois, simplesmente deixou a garrafa aberta em cima da bancada de granito e começou a sair. Gabriel, eu chamei, e me arrependi no mesmo instante. Ele parou, virou devagar, me olhou como se eu tivesse cometido um crime. A senhora me chamou de Gabriel? A ênfase zombeteira no senhora me cortou. Desculpe. Eu só ia avisar que a garrafa está aberta. Ele sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era cruel. E você acha que eu não sei? Para isso que você está aqui, não é? Para fechar garrafas, limpar minha sujeira, fazer o que eu não quero fazer. Aliás, já que você é tão prestativa, aproveita e lava o meu carro. Tá uma porcaria. E saiu, me deixando ali, com as mãos tremendo de humilhação. Eu deveria ter pedido demissão naquele dia. Mas como? Com que dinheiro eu pagaria as contas? A faculdade da Júlia? O aluguel atrasado? Então engoli mais uma vez, fechei a garrafa e limpei o carro dele sob o sol escaldante de meio-dia, enquanto minhas costas doíam e meu orgulho sangrava. Com o passar dos meses, Gabriel descobriu que podia me humilhar impunemente, e isso se tornou um esporte para ele. Teve uma vez que ele estava com uma namorada, uma menina loira de 20 anos chamada Amanda, toda produzida, unhas postiças, salto alto mesmo dentro de casa. Eles estavam na sala de TV quando eu passei com a cesta de roupas para lavar. Gabriel pausou o filme e disse alto: Amanda, você sabia que a Cristina aqui tem 52 anos e nunca saiu do Brasil? A menina riu, um riso agudo e desagradável. Sério, eu com 52 já vou ter dado volta ao mundo mais 5 vezes. E os dois riram juntos, enquanto eu fingia não ouvir e subia as escadas com a cesta pesada, sentindo cada degrau como uma humilhação a mais. Outra vez, ele me chamou na frente do motorista, do jardineiro e da cozinheira nova, só para dizer que eu tinha passado mal a camisa dele, que tinha um vinco torto na manga. Olha isso, pessoal. 7 anos trabalhando aqui e ainda não aprendeu a passar uma camisa direito. Minha mãe paga quanto para você mesmo, Cristina? Porque tá pagando caro por um serviço meia boca. Todos ficaram em silêncio, constrangidos. A cozinheira, Dona Luísa, uma senhora de 60 anos, olhou para mim com pena, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada. O senhor Marcelo e a senhora Beatriz viajavam muito. Negócios, eventos sociais, temporadas na Europa. E quando eles estavam fora, Gabriel reinava absoluto. Ele sabia que eu não tinha para quem recorrer, que minha palavra não valia nada contra a dele. Então ele abusava, me fazia trabalhar até às 11 da noite depois de festas, me ligava no domingo de manhã, exigindo que eu fosse lá, só para uma coisinha rápida, que sempre virava 4 horas de trabalho. E eu ia, sempre ia, porque precisava. Teve um episódio que quase me quebrou completamente. Foi num sábado, 3 meses antes daquela noite fatídica do jantar. Gabriel estava dando uma festa para celebrar não sei o quê, acho que o aniversário de algum amigo playboy. Tinha muita gente, música eletrônica, luzes coloridas, catering contratado. Eu não deveria estar lá, mas Gabriel me ligou de última hora, dizendo que a senhora Beatriz tinha exigido que eu ficasse só para garantir que nada fosse quebrado. Mentira deslavada, mas eu fui. Fiquei num canto da cozinha, esperando que a festa acabasse para começar a limpeza. Devia ser umas 2 da manhã quando Gabriel entrou cambaleando, completamente bêbado, seguido por uns 5 amigos também alcoolizados. Ele me viu e abriu um sorriso torto. Olha só, gente, a faxineira tá aqui. Cristina, vem aqui. Meu estômago se apertou, mas eu me aproximei. Fala pra gente, Cristina, quanto você ganha por mês limpando a nossa sujeira? Eu não respondi. Fala, ué, não precisa ter vergonha. Um dos amigos riu. Deve ser tipo uns 2.000, né? Gabriel gargalhou. 2.000?
Tá louco? Minha mãe paga muito menos que isso. Ela nem é registrada, sabia? Se quebrar a perna aqui, o problema é dela. A sala explodiu em risadas. Eu senti meus olhos arderem, mas me recusei a chorar na frente deles. Posso ir terminar meu trabalho? Perguntei com a voz mais firme que consegui. Gabriel fez um gesto de dispensa, como se eu fosse um cachorro. Vai, vai! E não esquece de limpar os banheiros. Tem vômito em um deles. Naquela noite, sentada no último ônibus da madrugada, olhando as ruas vazias de São Paulo pela janela embaçada, eu chorei. Chorei por mim, pela minha dignidade esmagada, pela mulher que eu tinha sido e que estava desaparecendo. Chorei porque minha filha não fazia ideia de metade das humilhações que eu passava para poder pagar os livros dela. Chorei porque me sentia pequena, invisível, descartável. Mas eu continuei, porque era o que eu sabia fazer, continuar. As semanas passaram e Gabriel piorou. Ou talvez eu apenas estivesse mais sensível, mais cansada, mais perto do meu limite. Ele começou a inventar defeitos no meu trabalho só para me chamar a atenção na frente de visitas. Cristina, essa janela tá com mancha. Cristina, o tapete não tá reto. Cristina, você esqueceu de trocar as flores do hall. Cada frase era uma espetada, cada olhar uma lembrança de que eu não era nada para ele. Então chegou aquele dia, o dia do jantar. O senhor Marcelo estava organizando um evento importante, um jantar para fechar uma parceria de negócios com investidores americanos. 50 pessoas, catering de luxo, decoração impecável. Eu passei a semana inteira preparando a mansão. Limpei cada canto, cada fresta, cada cristal dos lustres. A senhora Beatriz estava nervosa, queria tudo perfeito. Cristina, essa noite é muito importante para o Marcelo. Eu conto com você. E eu garanti que sim, que tudo estaria impecável. No dia do evento, cheguei às 5 da manhã. Trabalhei sem parar, ajudando a equipe de catering, organizando cadeiras, checando cada detalhe. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Homens de terno, mulheres em vestidos de festa, conversas em inglês e português, perfumes caros misturados ao cheiro das flores. Eu tinha sido instruída a ajudar servindo bebidas durante o coquetel inicial, antes do jantar. Vesti meu melhor uniforme, passei batom pela primeira vez em meses, prendi o cabelo com cuidado. Queria ser invisível, mas invisível de um jeito elegante. Tudo ia bem. Eu circulava com as bandejas, oferecia champanhe, sorria discretamente quando alguém agradecia, até Gabriel aparecer. Ele chegou atrasado, como sempre, direto da academia ou de algum compromisso que ele considerava mais importante. Veio de camisa social branca, calça social preta, sapato italiano brilhando. Estava acompanhado de uma garota nova, mais uma namorada temporária, essa de vestido vermelho curto e saltos altíssimos. Eu estava perto da mesa de aperitivos quando ele me viu, e eu vi a mudança no rosto dele. Aquele olhar que eu conhecia bem, que significava que ele estava entediado e tinha encontrado seu brinquedo favorito para passar o tempo, me humilhar. Ele se aproximou, pegou uma taça de champanhe da minha bandeja e disse, alto o suficiente para ser ouvido. Cuidado, gente. Essa champanhe pode estar contaminada. A faxineira está servindo. Algumas pessoas riram, achando que era piada, mas eu sabia que não era. Ele continuou. Cristina, você não devia estar na cozinha? Lugar de faxineira é lá, não aqui no meio dos adultos. Meu rosto queimou. A namorada dele riu, achando graça. Eu continuei em silêncio, tentando me afastar, mas Gabriel não tinha terminado. Sério, pai? Ele chamou o senhor Marcelo, que estava conversando com um grupo de investidores. Por que a faxineira está servindo bebida? Isso não é trabalho dela. O senhor Marcelo, claramente constrangido, tentou amenizar. Gabriel, não é hora. Mas o estrago estava feito. Todos olhavam para mim. Eu queria sumir, evaporar, deixar de existir. E então ele disse, talvez fosse a bebida, talvez fosse só a maldade pura. Mas Gabriel olhou para mim com um desprezo tão profundo que eu senti fisicamente e disse, sinto muito. A faxineira não é bem-vinda aqui. Cristina, você tá demitida. Pode ir embora. O silêncio foi absoluto. 50 pessoas me encarando. O senhor Marcelo pálido. A senhora Beatriz com a mão na boca. E eu ali, segurando aquela bandeja de cristal, meu uniforme impecável, minha dignidade em frangalhos. Gabriel, isso é absurdo. A senhora Beatriz começou, mas ele a interrompeu. Não, mãe, eu cansei. Ela é incompetente, mal educada, e não quero mais ela aqui. Pega suas coisas, Cristina, e vai embora. Eu podia ter gritado, podia ter jogado a bandeja no chão, podia ter xingado, chorado, implorado,
Mas eu não fiz nada disso. Eu apenas coloquei a bandeja sobre a mesa mais próxima, com cuidado para não derrubar nada, e abaixei a cabeça. Porque era isso que mulheres como eu faziam. Abaixávamos a cabeça. Eu murmurei um "com licença" baixinho e comecei a caminhar em direção à saída, atravessando aquele mar de olhares, sentindo cada passo como uma eternidade. Ouvi sussurros, ouvi alguém dizendo "que absurdo", ouvi a senhora Beatriz discutindo com Gabriel, mas nada disso importava. Eu só queria sair dali. Peguei minha bolsa na cozinha, onde a dona Luísa estava com os olhos marejados. "Cristina, eu sinto muito", ela sussurrou, me abraçando rápido. Eu não consegui responder. Saí pela porta dos fundos, a mesma por onde eu entrava todos os dias há 7 anos, e desci a rampa que levava ao portão. Minhas pernas tremiam, meu peito ardia. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Era como se eu estivesse anestesiada, flutuando numa espécie de pesadelo surreal. Foi quando eu ouvi a voz. "Cristina, Cristina, espera!" Era a doutora Helena Campos, a advogada da família. Eu a conhecia de vista. Ela aparecia na mansão vez ou outra para tratar de assuntos legais com o senhor Marcelo, uma mulher alta, elegante, de uns 45 anos, cabelos loiros presos num rabo de cavalo sofisticado. Ela correu até mim, seus saltos ecoando no piso de pedra portuguesa. "Cristina, pelo amor de Deus, me diz que você não vai embora assim." Eu a olhei sem entender. Ele me demitiu, na frente de todo mundo. "Eu não tenho escolha." Ela segurou meu braço com firmeza. "Você tem escolha sim. Vem comigo. Agora." Ela praticamente me arrastou de volta para dentro da mansão, mas não pelo salão principal. Fomos por um corredor lateral que levava ao escritório do senhor Marcelo. Meu coração batia descompassado. "Doutora Helena, eu não entendo." Ela me interrompeu, abrindo a porta do escritório com uma chave que tirou da bolsa. "Você limpa esse escritório todo dia, não limpa?" Eu confirmei que sim. "Então você já viu os contratos que ficam naquela pasta azul na estante?" Eu tinha visto, claro, mas nunca abri, nunca li. Não era da minha conta. "Eu preciso que você me diga exatamente o que está escrito naquele contrato. Você lembra da cor da capa? Do nome?" Eu estava completamente perdida, mas ela estava tão intensa, tão urgente, que eu tentei me concentrar. "É uma pasta azul marinho, com um carimbo dourado. Tem escrito algo como espólio ou sucessão, eu acho." Os olhos dela se arregalaram. "Espólio. Cristina, você tem certeza absoluta de que esse contrato fica aqui? Que você vê ele toda semana?" Eu tinha certeza. Toda quinta-feira, quando eu limpava e organizava os papéis do senhor Marcelo, eu via aquela pasta. A doutora Helena foi até a estante, procurou freneticamente e encontrou a pasta. Suas mãos tremiam quando ela abriu. Começou a ler, virar páginas, ler mais, e a cada segundo seu rosto ficava mais branco. "Meu Deus!" ela sussurrou. "Meu Deus do céu!" Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma. "Cristina, me diz uma coisa. Qual é o seu nome completo?" Eu respondi confusa. "Cristina Santos." "Não, completo. Todos os nomes." Eu suspirei. "Cristina Maria Santos Andrade. Meu ex-marido era Andrade, mas eu não uso mais." A doutora Helena fechou os olhos, respirou fundo e, quando os abriu, estavam cheios de lágrimas. "Você é a Cristina Maria Santos Andrade que nasceu em 1972 em Ribeirão Preto?" Meu sangue gelou. Como ela sabia disso? "Sou. Por quê?" Ela me entregou o contrato. "Porque seu nome está aqui. Nesse testamento, você é mencionada como beneficiária principal de 50% das ações da empresa Andrade Incorporações." O mundo parou. Eu li as palavras, mas elas não faziam sentido. Meu nome, ali, naquele papel de timbrado dourado, com carimbos, assinaturas, datas. "Isso não pode estar certo", eu balbuciei. "Deve ser outra pessoa. Tem que ser." A doutora Helena balançou a cabeça séria. "Não é outra pessoa. Tá tudo aqui. Data de nascimento, CPF, tudo batendo." "Cristina, você tem alguma relação familiar com o senhor Marcelo Andrade?" Eu tentei pensar. Andrade era sobrenome do meu ex-marido, não meu. Mas meu ex dizia que tinha parentes ricos, espalhados pelo Brasil, que ele tinha perdido contato. Eu nunca liguei muito para isso. Meu ex-marido tinha um tio em São Paulo. Eu nunca conheci. Eles brigaram há muitos anos. Meu ex sempre falou que o tio era rico, mas nunca mais se falaram. A doutora Helena apontou para o contrato. Esse testamento foi feito há 12 anos por Joaquim Andrade, irmão do pai do Marcelo. Pelo que está escrito aqui, Joaquim nunca se casou,
não teve filhos e deixou a herança dele dividida entre alguns primos e sobrinhos. E aqui, nessa cláusula, diz claramente que 50% das ações que ele tinha na empresa deveriam ser transferidas para você, Cristina Maria Santos Andrade, esposa de seu sobrinho Rafael Andrade, em caso de morte dele. E minha cabeça girava. Rafael, meu ex-marido, o homem que me abandonou há 10 anos, que nunca pagou pensão para nossa filha, que sumiu no mundo. Ele tinha um tio chamado Joaquim. Eu lembrava vagamente de Rafael mencionando isso, dizendo que o tio era sócio de alguma empresa, que eles tinham brigado por causa de dinheiro. Mas eu nem sabia que esse Joaquim tinha morrido, eu disse. E olha, diz aqui que ele morreu há 8 anos, 2 anos depois desse testamento ser feito. A doutora Helena continuou lendo. E tem mais, diz que a transferência das ações deveria ser feita imediatamente após a morte, mas que se você não fosse localizada em até 6 meses, as ações passariam temporariamente para o primo mais próximo, que no caso é o Marcelo Andrade, até que você fosse encontrada. Ela me encarou com uma intensidade assustadora. Cristina, você nunca recebeu nenhuma notificação? Nenhuma carta? Nenhum aviso de que você tinha herdado isso? Eu nunca recebi nada. E de repente, tudo fez sentido de uma forma doentia e perturbadora. O Sr. Marcelo me contratou há 7 anos. 8 anos atrás, Joaquim tinha morrido. Eu era a herdeira de 50% das ações, mas eu nunca fui notificada. E o Sr. Marcelo ficou com tudo. Ele sabia, eu sussurrei. O Sr. Marcelo sabia quem eu era. Por isso ele me contratou. Por isso ele me pagava em cash, sem registro. Para eu não ter como provar nada. Para eu ficar invisível. A doutora Helena confirmou com a cabeça, lágrimas descendo pelo rosto. E tem mais. Essas ações que você deveria ter herdado, hoje elas valem aproximadamente 80 milhões de reais. Você é dona de 40 milhões e eles te pagavam 3.200 por mês, sem registro, enquanto usavam o seu dinheiro para viver essa vida toda de luxo. Eu não conseguia respirar. 40 milhões. Eu tinha limpado banheiros, lavado roupas, engolido humilhações, abaixado a cabeça, chorado em ônibus, tudo isso enquanto eles me roubavam 40 milhões de reais. Por que você está me contando isso? Consegui perguntar. Você trabalha para eles. A doutora Helena limpou as lágrimas com raiva. Eu trabalho para a justiça. Eu sou advogada, Cristina, não cúmplice de ladrão. E quando eu vi aquele garoto mimado te humilhar daquele jeito, demitir você na frente de todo mundo, eu soube que tinha que agir. Eu conheço esse testamento. Eu sabia que tinha uma beneficiária que nunca apareceu, mas eu nunca imaginei que era você. Que você estava aqui, debaixo do nariz deles, sendo tratada como lixo enquanto eles gastavam a sua herança. Ela segurou minhas mãos. Você vai comigo agora. A gente vai voltar lá naquele jantar e você vai mostrar para aquele garoto arrogante quem realmente manda nessa casa. Eu estava em choque. Não conseguia processar. Era real? Não podia ser. Doutora Helena, e se for um engano? E se esse contrato for falso? E se... Ela me cortou com firmeza. Não é engano. Eu redigi parte desse testamento. Eu conheço a letra do tabelião que oficializou. É real. E você vai reivindicar o que é seu. Ela abriu a porta do escritório e pela primeira vez na vida eu não abaixei a cabeça. Eu levantei, sequei as lágrimas que finalmente começaram a cair, respirei fundo e segui a doutora Helena de volta ao salão. O jantar estava acontecendo. As pessoas estavam sentadas nas mesas elegantemente decoradas, conversando, rindo, comendo. Gabriel estava na cabeceira de uma das mesas ao lado da namorada, fazendo um brinde e rindo alto. O Sr. Marcelo e a senhora Beatriz estavam na mesa principal com os investidores americanos. Ninguém tinha notado nossa ausência. Ou se notaram, não se importaram. A doutora Helena caminhou direto até o centro do salão e bateu uma colher no copo de cristal, fazendo aquele som agudo que pedia atenção. Todas as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ela. Boa noite, ela disse com voz firme e clara. Peço desculpas pela interrupção, mas há um assunto urgente que precisa ser tratado agora, na frente de todos vocês, que são testemunhas. O Sr. Marcelo se levantou, claramente incomodado. Helena, o que é isso? Esse não é o momento. Ela o ignorou. Sr. Marcelo Andrade, o senhor conhece o testamento de seu tio Joaquim Andrade, falecido há 8 anos? O silêncio foi absoluto. Marcelo empalideceu. Conheço. E daí? E daí que uma das beneficiárias principais desse testamento está aqui, nesta sala, e ela nunca foi notificada da herança. Gabriel riu, incrédulo. Que história é essa? Que beneficiária? A doutora Helena apontou para mim.
Cristina Maria Santos Andrade, a mulher que você acabou de demitir, a mulher que você humilhou na frente de 50 pessoas, a mulher que você tratou como lixo por 7 anos. Ela é dona de 50% das ações da Andrade Incorporações, no valor atual de mercado de 40 milhões de reais. O impacto foi imediato. Gaspes de choque. Pessoas se levantando. Gabriel ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Isso é mentira. Isso é absurdo. A doutora Helena levantou o contrato. Não é mentira. Tá tudo aqui. Assinado, autenticado, registrado e mais. Vocês a contrataram sabendo exatamente quem ela era, sabendo que ela era a herdeira. Mantiveram ela aqui, trabalhando ilegalmente, sem registro, pagando uma miséria, enquanto usavam o dinheiro que por direito é dela. O senhor Marcelo tentou se aproximar. Helena, vamos conversar com calma. No escritório. Isso não precisa. Ela o cortou, a voz ainda mais alta. Precisa sim, porque essa mulher tem direito de saber a verdade. E todos aqui têm direito de saber que tipo de pessoas vocês são. Ela se virou para mim, me estendendo o contrato. Cristina, você quer ler isso em voz alta ou prefere que eu leia? Minha voz estava presa na garganta, mas eu peguei o papel. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar. Comecei a ler, baixinho no começo, depois mais alto. Eu, Joaquim Andrade, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo por meio deste testamento 50% de minhas ações na empresa Andrade Incorporações para minha sobrinha por afinidade, Cristina Maria Santos Andrade, nascida em... Minha voz falhou. Eu não conseguia continuar. A doutora Helena pegou o papel e terminou. Nascida em 1972, CPF. E ela leu o número completo, que era o meu. Gabriel explodiu. Isso não pode estar certo. Meu pai faz alguma coisa. Essa mulher tá armando isso tudo. Ela forjou esses papéis. A doutora Helena sorriu, mas era um sorriso frio. Forjou? Gabriel, esse documento tem 8 anos. Tá registrado em cartório. Você quer mesmo acusar sua própria advogada de forjar documentos? Na frente de 50 testemunhas, incluindo investidores americanos que vieram aqui justamente para avaliar a idoneidade dessa empresa? Um dos investidores, um homem grisalho de terno azul marinho, se levantou. Marcelo, o que significa isso? Vocês têm uma sócia com 50% que não sabia da própria participação? O senhor Marcelo gaguejou. É um mal-entendido. Nós tentamos localizar ela, mas... A doutora Helena riu com desdém. Mal-entendido? Vocês a contrataram? Ela trabalhou aqui por 7 anos. Como vocês tentaram localizar alguém que estava literalmente limpando o banheiro de vocês toda semana? A senhora Beatriz começou a chorar, escondendo o rosto nas mãos. Gabriel estava em pé, vermelho de raiva, olhando para mim como se quisesse me matar. E eu estava de pé no centro daquele salão, com meu uniforme de faxineira, meu cabelo grisalho, minhas mãos calejadas, e pela primeira vez em 7 anos, eu não abaixei a cabeça. Eu olhei direto nos olhos de Gabriel e disse, com a voz que saiu mais firme do que eu esperava, você me demitiu porque eu sou só uma faxineira, né, Gabriel? Você disse que eu não era bem-vinda aqui, pois eu tenho uma novidade para você. Eu dei um passo na direção dele. Essa casa, essa empresa, esse dinheiro todo que você tanto gosta de esbanjar, metade é meu. E agora eu vou buscar o que é meu. A doutora Helena empalideceu de verdade então, porque ela percebeu o que eu ainda não sabia completamente. Ela encarou Gabriel com olhos arregalados de puro horror e gritou, com uma voz que saiu rouca de desespero. Você não podia ter feito isso com ela, porque demitir uma funcionária é uma coisa. Mas demitir uma sócia, uma proprietária de 50% da empresa, na frente de investidores, de forma humilhante e ilegal, isso era um desastre. Um desastre jurídico, financeiro, corporativo. Gabriel tinha acabado de destruir qualquer chance de negociação amigável. Ele tinha selado o destino dele com as próprias mãos. Nos dias que se seguiram àquela noite, minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. A doutora Helena se tornou minha advogada pessoal, recusando-se a continuar representando a família Andrade. Seria conflito de interesses, ela disse. E além disso, eu não trabalho para gente desonesta. Ela me levou até o escritório dela no dia seguinte, uma sala enorme no 22º andar de um prédio comercial na Faria Lima, com vista para toda a cidade. Eu nunca tinha estado num lugar assim. Enquanto eu me sentava numa cadeira de couro, que provavelmente custava mais do que meu salário de 6 meses, ela explicou toda a situação com calma e detalhes. O testamento de Joaquim Andrade era legítimo.
Não havia dúvidas. Ele tinha morrido há 8 anos de ataque cardíaco, solteiro, sem filhos. Na época, ele possuía 50% das ações da Andrade Incorporações, empresa que ele tinha fundado junto com o irmão, o pai do Marcelo. A outra metade pertencia a Marcelo, que herdou do próprio pai. Joaquim deixou suas ações divididas, 25% para instituições de caridade e 25% para mim. Por quê? Porque Rafael, meu ex-marido, era o sobrinho favorito dele. Rafael tinha passado parte da infância com Joaquim, que não tinha filhos e o tratava como se fosse. Mas Rafael era problemático, viciado em jogo, e acabou brigando feio com Joaquim por causa de dinheiro. Joaquim o deserdou, mas manteve carinho por mim, que segundo ele era a única pessoa decente naquela história toda. Ele achava que se deixasse a herança para o Rafael, ele ia gastar tudo com o jogo. Então deixou para mim, esperando que eu usasse bem. Acontece que quando Joaquim morreu, o testamento deveria ter sido executado imediatamente. Mas Marcelo, como parente próximo e executor testamentário, tinha a obrigação de me localizar. E ele me localizou sim. Encontrou meu endereço, meu telefone, tudo. Mas ao invés de me informar, ele arquitetou um plano. Me ofereceu um emprego como faxineira, em cash, sem registro, sem contrato. Por quê? Porque assim eu não teria acesso a comprovantes de renda, não teria como abrir conta bancária robusta, não teria como ser rastreada pelo sistema. Eu me tornei invisível legalmente. E enquanto isso, ele usava minhas ações como se fossem dele. Falsificou assinaturas, criou documentos falsos de renúncia que eu nunca assinei e lucrou milhões. Cristina, a doutora Helena disse, suas mãos cruzadas sobre a mesa de mogno. O que eles fizeram não é só antiético, é crime. Apropriação indébita, falsificação de documentos, estelionato. Você pode processar criminalmente e civilmente, e vai ganhar. Eu mal conseguia processar. Quanto eu realmente tenho? Ela abriu uma planilha no computador. Suas ações hoje valem 42 milhões de reais. Mas você também tem direito a todos os dividendos que deveriam ter sido pagos a você nos últimos 8 anos, mais correção monetária, mais juros. Estamos falando de aproximadamente 65 milhões de reais. 65 milhões. Eu, que há uma semana chorava num ônibus porque não sabia como ia pagar a conta de luz. Mas não era só sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre dignidade. Era sobre todas as vezes que eu abaixei a cabeça, que engoli humilhação, que me senti pequena. Eu quero processar, eu disse. Eu quero que eles paguem por tudo. A doutora Helena sorriu. Então vamos fazer isso do jeito certo. A notícia se espalhou como fogo. No dia seguinte ao jantar, os jornais já estavam noticiando. Escândalo na Andrade Incorporações. Herdeira trabalha como faxineira sem saber. Minha filha Júlia me ligou desesperada. Mãe, o que está acontecendo? Tá na internet que você é milionária. Tive que sentar com ela e explicar tudo. Ela chorou. Chorou de raiva, de choque, de alívio. Mãe, você passou por tudo isso por minha causa, e eu nem sabia. Eu abracei minha filha, essa moça linda de 25 anos, que estava terminando a faculdade de medicina, e disse, você é a razão de eu ter aguentado, e agora a gente vai ter a vida que a gente sempre mereceu. Enquanto isso, o caos se instalou na mansão dos Andrade. Os investidores americanos cancelaram o negócio imediatamente. Não fazemos negócios com empresas sob investigação por fraude, disseram. As ações da empresa despencaram 30% em 2 dias. O conselho de administração exigiu explicações. Marcelo tentou se justificar, inventar desculpas, mas não havia justificativa possível. Ele tinha escondido uma sócia majoritária, tinha usado indevidamente recursos da empresa, tinha cometido crimes. O conselho votou pela destituição dele da presidência. Gabriel tentou me ligar várias vezes. Eu bloqueei. Ele apareceu no prédio da doutora Helena. Segurança o expulsou. Ele postou nas redes sociais dizendo que eu era uma golpista, que estava armando tudo, mas os documentos falavam por si. Cada post dele era mais uma evidência da personalidade narcisista e cruel que eu conhecia tão bem. A senhora Beatriz tentou uma abordagem diferente. Ela me mandou flores, um buquê enorme de rosas brancas com um cartão. Cristina, me perdoe, eu não sabia de nada. Por favor, vamos conversar. Eu mandei as flores de volta com um recado. A senhora sabia. A senhora me viu ser humilhada e não fez nada. Não há conversa possível. 3 semanas depois do jantar fatídico, tivemos a primeira audiência judicial. Era um processo cível para a restituição das ações e dos dividendos, mais danos morais. Eu cheguei ao fórum acompanhada da doutora Helena e de uma equipe de 3 advogados que ela contratou.
Usei um terno simples, bege, que Júlia me ajudou a escolher. Meu cabelo estava solto, grisalho, mas bonito, segundo minha filha. Eu estava nervosa, mas firme. A família Andrade chegou com uma comitiva de 8 advogados, todos de terno caro, pasta de couro, ar de superioridade. Gabriel me olhou com ódio puro. Marcelo evitou meu olhar. Beatriz chorava discretamente. O juiz, doutor Henrique Tavares, um homem de uns 60 anos, óculos de grau, postura séria, leu o processo com atenção. Então olhou para a equipe do Marcelo. Os senhores têm alguma defesa para apresentar além da contestação genérica que foi protocolada? O advogado principal, um homem magro de bigode grisalho, se levantou. Vossa Excelência, alegamos que houve tentativa de contato com a senhora Cristina, mas ela não foi localizada. O juiz o cortou. Não foi localizada? Ela trabalhou na casa do réu por 7 anos. Como ela não foi localizada? O advogado gaguejou. É que, na época do falecimento, ela não... O juiz bateu o martelo. Poupe-me. Eu li o processo. Tenho aqui cópias de olerites bancários, recibos de pagamento, tudo provando que a senhora Cristina trabalhou ilegalmente na residência do senhor Marcelo. Vocês sabiam exatamente onde ela estava. A doutora Helena apresentou então a evidência devastadora. Documentos falsificados com minha suposta assinatura, renunciando às ações. Ela chamou um perito grafotécnico que testemunhou que as assinaturas eram falsas. Apresentou e-mails internos da empresa mencionando a questão da Cristina e como resolver isso discretamente. Cada evidência era uma martelada no caixão da defesa deles. Mas o momento crucial veio quando o juiz me chamou para depor. Eu me levantei, caminhei até o estrado, coloquei a mão na Bíblia e jurei dizer a verdade. O juiz me olhou com uma expressão gentil. Senhora Cristina, a senhora pode descrever para a corte como foi sua experiência trabalhando na residência dos réus? Eu respirei fundo e contei tudo, cada humilhação. Cada momento em que abaixei a cabeça, cada lágrima no ônibus, cada vez que Gabriel me tratou como lixo, a sala ficou em silêncio absoluto. Eu vi uma das advogadas da parte contrária limpando os olhos discretamente. Quando terminei, o juiz estava sério, a mandíbula apertada. E durante todo esse tempo, 7 anos, a senhora não suspeitou de nada. Não, Excelência, eu era só uma faxineira. Porque eu suspeitaria que era dona da casa. O advogado de Marcelo tentou me desacreditar no interrogatório. Senhora Cristina, a senhora não acha conveniente que depois de 7 anos, justamente quando foi demitida, descobre essa herança? Eu o olhei direto nos olhos. Conveniente? O senhor acha conveniente eu ter passado 7 anos limpando privada de gente que me roubou 65 milhões de reais? O senhor acha conveniente eu ter sido humilhada na frente de 50 pessoas? O senhor acha conveniente eu ter chorado sozinha em ônibus lotado porque não tinha dinheiro para táxi? Não tem nada de conveniente nisso. Tem justiça. E é isso que eu tô buscando. A audiência terminou com o juiz determinando o bloqueio imediato de 50% das ações da empresa em meu nome, além de bloqueio de bens da família Andrade até o julgamento final. E deixo claro, o juiz disse antes de encerrar que estou encaminhando cópia deste processo ao Ministério Público para investigação criminal. Os indícios de falsificação, apropriação indébita e outros crimes são graves demais para serem ignorados. Gabriel explodiu quando saímos do fórum. Estava esperando na porta, cercado de fotógrafos e jornalistas. Quando me viu, gritou: "Você destruiu minha família, você é uma mentirosa, uma aproveitadora." Eu poderia ter passado reto, ignorado, mas não. Eu parei, me virei e caminhei até ele. Os seguranças da doutora Helena ficaram alertas, mas eu fiz sinal que estava tudo bem. Olhei para Gabriel, aquele garoto mimado, arrogante, cruel, que agora estava com olheiras, barba por fazer, terno amassado. "Gabriel", eu disse calmamente, "você me chamou de faxineira como se fosse um insulto, como se limpar, trabalhar, me sustentar fosse algo de que eu deveria ter vergonha. Mas eu te digo uma coisa, eu tenho muito mais orgulho de ter sido uma faxineira honesta do que você deveria ter de ser um ladrão de terno. Você não destruiu sua família, você mesmo se destruiu. No dia que me demitiu na frente de todo mundo, você selou seu destino.
E sabe o que é mais triste? Se você tivesse me tratado com um pingo de respeito, com um pingo de decência, talvez a gente pudesse ter resolvido isso de outro jeito. Mas você escolheu a humilhação. Então agora engole as consequências. Dei as costas e entrei no carro que a doutora Helena tinha chamado. Pela janela, vi Gabriel desabar ali mesmo na calçada, a cabeça entre as mãos. E eu não senti pena. Senti justiça. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. O processo criminal foi aberto. Marcelo foi indiciado por apropriação indébita, falsificação de documento e estelionato. Beatriz foi indiciada como cúmplice. Gabriel não foi criminalmente responsabilizado porque não tinha participação ativa no esquema, mas seu nome ficou enlameado. Nenhuma empresa queria contratar o filho do empresário corrupto que humilhava funcionários. A empresa entrou em crise profunda. Sem Marcelo na presidência, sem investidores, com a reputação destruída, as ações despencaram 60%. Havia risco real de falência. Foi quando o conselho de administração me procurou. Marcaram uma reunião formal, me convidaram para ir até a sede da empresa, um prédio de vidro espelhado de 20 andares na Berrine. Eu fui acompanhada da doutora Melena. A sala de reuniões era intimidadora. Mesa enorme de mármore, cadeiras de couro, quadros caros na parede. 6 membros do conselho estavam lá, todos homens de 50 a 70 anos, ternos sóbrios, expressões sérias. O presidente do conselho, senhor Alberto Mendes, um senhor de cabelos brancos e postura militar, me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhora Cristina, obrigado por vir. Vou ser direto. A empresa está em crise. Precisamos de uma solução urgente. A senhora, como detentora de 50% das ações, tecnicamente pode assumir decisões estratégicas. Gostaríamos de saber quais são suas intenções. Eu tinha pensado muito sobre isso nas últimas semanas. Eu podia vender minhas ações, embolsar os milhões e nunca mais olhar para trás. Ou eu podia fazer diferente. Minhas intenções, eu disse, são salvar essa empresa, não pelos Andrade, mas pelos 240 funcionários que dependem dela para sustentar suas famílias, pelos pedreiros, eletricistas, engenheiros, secretárias, gente trabalhadora que não tem culpa da desonestidade dos patrões. O conselho ficou em silêncio. Mas eu tenho condições, continuei. Primeiro, Marcelo Andrade é afastado permanentemente de qualquer cargo. Segundo, implementamos um programa de compliance rigoroso, auditoria externa, transparência total. Terceiro, parte dos lucros vai para um fundo de assistência aos funcionários, incluindo plano de saúde decente, vale alimentação digno, creche para quem tem filhos pequenos. E quarto, eu quero cadeira no conselho. Não para administrar o dia a dia, porque eu não entendo de construção civil, mas para garantir que ninguém mais seja tratado como eu fui. O senhor Alberto olhou para os outros membros. Houve troca de olhares, sussurros. Então, ele estendeu a mão. A senhora tem um acordo, senhora Cristina. E assim, eu me tornei conselheira da Andrade Incorporações, a empresa que me roubou, me humilhou, mas que agora ia me ouvir. A sentença judicial saiu 6 meses depois da primeira audiência. O juiz determinou a restituição completa das ações para mim, pagamento de todos os dividendos atrasados com juros e correção, totalizando 72 milhões de reais, além de danos morais no valor de 5 milhões. Marcelo foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto, Beatriz a 2 anos em regime aberto. Gabriel não foi preso, mas carrega para sempre a mancha na reputação. Eu usei parte do dinheiro para comprar uma casa bonita, mas não ostensiva, num bairro tranquilo. Quitei a faculdade da Júlia e ainda paguei uma pós-graduação para ela fazer no exterior, se quisesse. Criei uma ONG para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente empregadas domésticas, vítimas de abuso e exploração. E guardei a maior parte investida de forma conservadora, porque eu aprendi que dinheiro vai e vem, mas dignidade é para sempre. 3 meses atrás, eu estava visitando a sede da empresa para uma reunião do conselho quando esbarrei com Gabriel no elevador. Ele entrou apressado, não me viu no começo. Quando percebeu, ficou paralisado. Eu estava de tailleur azul marinho, cabelo preso num coque elegante, pasta de couro legítima na mão. Ele estava de jeans e camiseta, barba por fazer, olheiras profundas. Oi, Gabriel, eu disse calmamente. Ele murmurou um oi quase inaudível. Você tá bem? A pergunta saiu genuína, porque por mais que ele tenha me machucado, eu não sou como ele. Ele balançou a cabeça. Tô sobrevivendo, trabalhando num mercado de bairro. É o que consegui. O elevador estava subindo devagar. Gabriel,
Eu não sinto prazer com seu sofrimento, mas eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Ele me olhou com olhos vermelhos. Aprendi que eu fui um idiota, um monstro, e que você era melhor que todos nós. O elevador parou no meu andar. Antes de sair, me virei. Você ainda pode ser melhor, Gabriel. Ainda pode mudar, mas isso depende só de você. E saí, deixando-o ali, com suas escolhas e suas consequências. Hoje, quando olho para trás, ainda parece surreal. Tem dias que eu acordo e, por um segundo, acho que tudo foi sonho, que vou ter que pegar 2 ônibus para limpar a casa de alguém. Mas então, olho em volta, vejo minha casa, minha filha formada em medicina, o trabalho que faço ajudando outras mulheres, e sei que é real. Sei que valeu a pena ter abaixado a cabeça por tanto tempo, porque quando finalmente levantei, foi para nunca mais abaixar. A doutora Helena se tornou uma das minhas melhores amigas. Jantamos juntas toda semana, rimos, planejamos novos projetos para a ONG. Dona Luísa, a cozinheira que me abraçou naquela noite terrível, eu contratei para trabalhar na ONG, cozinhando para as mulheres que a gente abriga. Ela chora de emoção toda vez que vê o que construímos. E a mansão dos Andrade foi vendida para pagar as dívidas da família. Um empresário chinês comprou. Dizem que ele contratou uma equipe nova de funcionários e que trata todos com respeito e dignidade. Espero que seja verdade. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir, não importa quanto dinheiro eles tenham. Me ensinou que dignidade não se compra, não se vende, não se negocia. Me ensinou que a justiça pode demorar, pode ser dolorosa, mas quando chega, vale cada lágrima, cada humilhação, cada momento de dor. Porque no final, não é sobre o dinheiro, nunca foi. É sobre olhar no espelho e reconhecer a mulher que você vê. É sobre dormir em paz, sabendo que você fez o certo. É sobre ensinar para sua filha que ela nunca, nunca deve abaixar a cabeça para ninguém. Eu era só uma faxineira. Eles achavam que isso me definia, me limitava, me tornava menos. Mas eles estavam errados, porque uma faxineira é alguém que transforma a sujeira em limpeza, caos em ordem, escuridão em clareza. E foi exatamente isso que eu fiz com minha vida. Limpei a sujeira deles, coloquei ordem no caos, trouxe clareza onde havia mentira. Se você chegou até aqui nessa história, quero te dizer uma coisa. Talvez você também esteja passando por uma situação difícil. Talvez também esteja abaixando a cabeça, engolindo humilhação, achando que não tem saída. Mas tem, sempre tem. Pode não vir da forma que você espera, pode demorar mais do que você gostaria, mas a justiça existe e você merece dignidade, você merece respeito, você merece olhar nos olhos de quem te machuca e dizer, não mais. Deixe seu like neste vídeo se você acredita que todo mundo, não importa a profissão, merece ser tratado com dignidade. Se inscreva no canal porque eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça, que lutaram, que venceram. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação de humilhação no trabalho? Como você lidou? Ou você conhece alguém que precisa ouvir essa história? Compartilhe com essa pessoa, porque às vezes, tudo que a gente precisa é saber que não estamos sozinhos, que outras pessoas também lutaram, também sofreram e também venceram. Sua história importa, sua dor importa e sua vitória vai importar também. Não desista, levante a cabeça e lembre-se, ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. E hoje, agora, neste momento, eu te peço, não dê esse consentimento. Nunca mais. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.